meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar como foi a minha primeira experiência, na verdade a primeira e a única que a gente deve ter na vida, né? De como tirar a habilitação para carro. E eu já comentei um pouco sobre isso no Snapchat com vocês e acho que só no Snapchat. Ah não, eu fiz um post no blog também sobre isso, que eu vou deixar aqui embaixo no link se vocês quiserem ver. Mas hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, abrangendo um pouco mais assim o assunto. Vou contar como é que foi a minha experiência, o que eu achei e todas essas outras coisas. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês querem assistir, é só vir comigo. Vamos começar do começo. Quando eu fiz 18 anos, que foi dia 5 de março desse ano, eu não fui imediatamente lá no CFC como eu disse para mim mesma que eu iria. Eu demorei um pouco pra ir, fui mais pro fim do mês e tudo mais. Pra quem não sabe, CFC, eu não lembro o que significa a sigla, mas é a escola, digamos que, dá aulas para a gente ser habilitado, pra gente tirar a habilitação. E no Brasil inteiro, se eu não me engano, se chama CFC, todos têm um nome. Por exemplo, onde eu fiz foi CFC Valderez, que é o mais conhecido aqui da minha cidade e tudo mais. Pelo que eu sei também, o preço é tabelado, então não varia muito, não sei nem se varia alguma coisa de CFC para CFC. Eu paguei ao todo a minha carteira mais ou menos R$2.000. Ou seja, não é uma coisa barata, é uma coisa que tu tem que querer muito e saber que vai ser útil pra ti. Porque eu já vi muitas pessoas que fazem a carteira e depois fica guardada lá no bolso e não usa nunca. Então é bom refletir a respeito disso, sabe? Se tu vai usar, porque é realmente um investimento bem alto. Lá pelo final de março eu fui ao CFC me inscrever para começar a minha carteira. E pelo menos lá onde eu fiz, funciona dessa forma. Ou tu vai pagando aos poucos, assim que tu vai completando as etapas, ou tu paga tudo de uma vez. Eu acho que dá pra parcelar em várias vezes, enfim, dá pra parcelar, mas eu não sei como funciona porque eu não fiz dessa forma. Como eu fiz? Eu fui lá me inscrever pra fazer as aulas teóricas e a prova teórica. Então eu fui lá e disse, moça, eu quero fazer as aulas teóricas, quero fazer a prova teórica. Ela falou, tá bom, moça, é tanto. Eu falei, tá bom. Então eu fui lá e paguei. E depois que eu paguei, que eu pude fazer as aulas. Aí eu fiz. As aulas teóricas, elas levam 9 dias de 5 horas por dia. Todo mundo fala que é um inferno, que é super maçante, que é insuportável e tudo mais. Eu tive a sorte de pegar uma professora muito legal. Então ela tornou todo esse processo um pouco mais aliviante, um pouco mais legal, assim. E foi realmente bacana, assim, esses dias. Não foi aquela coisa tipo, meu Deus do céu, não aguento mais. Dava pra aguentar, sabe? Porque ela era muito legal, assim, e tinha super uma didática e tudo mais. Foi bem show. Então, são 9 dias de aula teórica e de 5 horas por dia. Eu fiz todas as minhas aulas de noite. Eu aconselho que vocês façam de noite porque passa bem mais rápido. Eu pelo menos tenho essa impressão. Não sei se é porque eu funciono melhor de noite, não fico tão, tipo, sonolenta. Eu imagino que fazer de tarde deve ser um inferno. Mas também é claro que tu vai fazer no momento que tu pode fazer, né? Aí depois disso tem a prova teórica. Gente, a prova teórica é provavelmente a prova mais fácil que eu já fiz na minha vida. As questões são muito redundantes, pra vocês terem uma noção. Eu fiz 29 acertos de 30 questões e eu não estudei nada, absolutamente nada pra prova. Então, eu não tô dizendo que tu não tem que estudar, mas eu tô dizendo assim, é bem fácil, fica calmo, sabe? E tu vai passar, todo mundo passa. E se também não passar, não é um problema, é só lá fazer de novo e tá tudo certo. Depois que tu faz as aulas teóricas e a prova teórica, antes mesmo de estar aprovado na prova teórica, tu já pode começar a fazer os simuladores. Os simuladores vieram agora, é uma nova lei que todo mundo é obrigado a fazer, que é mais ou menos como se fosse um videogame, onde simula perfeitamente um carro. Todo mundo diz que não é perfeitamente, mas eu acho que dá pra ter uma bela de uma noção. Daí o simulador, ele simula várias situações, por exemplo, chuva, trânsito intenso, e tu tem que conviver naquela situação ali, sabe? E tu faz essas aulas antes de começar as aulas práticas no carro de verdade. Então eu, que nunca tinha dirigido na minha vida, a não ser carro automático, mas também não dá pra ter noção com carro automático, eu nunca tinha dirigido um carro manual. O simulador foi ótimo, eu achei muito bom. A maioria das pessoas critica, acha horrível e tal. Eu achei bem legal, me fez ter uma noção
me fez sentir como se eu já estivesse dirigindo realmente. Isso é muito legal, principalmente pra quem tá super ansioso, assim, pra tirar carteira e tudo mais. Então, é super válido, eu acho que... Também não é uma opção, né, mas eu acho que é bem legal mesmo. E não vai pra lá, tipo, pensando, nossa, que droga. Vai lá pensando, meu Deus, que legal, eu vou aprender a dirigir, daqui a pouco eu vou tirar minha habilitação. Isso é o mais legal de tudo. Então, feito essa etapa do simulador, lembrando que antes de fazer o simulador eu paguei por ele, tu pode ir pagando assim, entendeu? Por etapas. Aí eu fui me inscrever nas aulas práticas. São 25 aulas práticas, contando que 5 tem que ser noturnas, mas 5 aulas contam o simulador. Então se tu fizer 5 simuladores de noite, tu não precisa fazer aulas realmente práticas de noite. Porém, eu aconselho que vocês façam. Eu fiz todas as minhas aulas de noite, todas. Então eu já me acostumei a dirigir de noite, eu já sei como é. E agora que eu já estou habilitada, se eu vou sair de noite, eu não fico com tanto medo como eu imagino que eu ficaria se eu não tivesse feito as aulas noturnas. E o meu instrutor mesmo que disse, Doris, é muito melhor fazer todas as aulas noturnas, que pro dia a dia é mais fácil, do que fazer todas durante o dia, e daí quando tu for sair de noite, tu vai se complicar. Então foi assim que eu fiz 2 aulas por dia, então eu demorei 10 dias mais ou menos pra fazer as aulas, porque são 20 aulas, né, excluindo o simulador que eu já tinha feito. Então eu fiz essas aulas práticas. Pra quem tem dúvida, é o que vocês mais me perguntam, Dó, eu tô com medo, eu não sei dirigir nada, eu vou fazer minhas aulas práticas. Calma, eu também não sabia nada. Eu sabia o que era o acelerador, o que era o freio e o que era as marchas, mas eu não sabia botar nas marchas, eu não sabia fazer nada. Tudo isso tu aprende, tu tá lá pra aprender a dirigir, tu não precisa saber dirigir, entendeu? É como se tu começasse uma faculdade já tendo que saber o curso. Tu não precisa saber, porque tu tá lá pra aprender. Então eu aprendi muito e muito rápido, assim, logo eu já sabia bem, sabe, aquilo que eu tava fazendo. E tanto que, tipo, tava previsto pra eu aprender baliza na 10ª aula, eu aprendi na 4ª, tipo assim, sabe? Então foi super tranquilo, super bacana, e eu gostei muito de fazer as aulas. Meu instrutor era muito legal, ele me passava segurança, ele falava, tu tá preparado e tudo mais. Então foi bem bacana. No entanto, não quero também comentar muito sobre isso, mas eu acho que é válido eu falar. Eu fui fazer a prova e na minha prova eu tava me sentindo super preparada. E eu já percebi que as pessoas, a maioria das vezes, elas rodam porque elas estão nervosas e não porque elas não sabem. Se tu vai pra prova, porque tu sabe, porque tu tá preparada. E eu fui pra prova e eu tava calma, eu tava respirando fundo, não tava nervosa, eu tava super tranquila. E a prova, pra quem não sabe, começa pela baliza. Tu tem 4 minutos pra executar ela. Eu fiz, quando eu estacionei dentro da baliza, a mulher mandou eu descer do carro. E eu sei que se ela manda tu descer do carro é porque alguma coisa aconteceu de errado. Então eu desci e eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Porque eu achei que eu tinha arrasado, sabe? E ela falou, tu esqueceu de um pisca e tal, e eu não tava entendendo o que ela tava me dizendo, porque eu realmente não tinha aprendido aquilo. E aí ela começou a me explicar, e eu disse, moça, eu não sei o que tá falando dela, me explicou, até que eu entendi, e eu falei, mas eu nunca aprendi isso. Então o meu instrutor se equivocou e não me ensinou um pisca, tanto que tem até um vídeo meu fazendo baliza, que eu não dou esse pisca e ele não me corrige. É a minha única reclamação, porque eu realmente adorei meu instrutor e foi tudo muito bom, sabe? Então eu rodei na primeira prova por causa disso, também porque eu deixei mais de 50 centímetros longe. Aí fecha 4 pontos e tu não pode passar de 4 pontos, senão tu roda. Na verdade tu não pode passar de 3 pontos. Enfim, fiquei muito chateada mesmo, muito mesmo, porque eu tinha certeza que eu ia passar, eu não tava nervosa, eu sabia que eu tinha noção de tudo, que eu sabia o que eu tava fazendo. Mas enfim, se aconteceu é porque era pra acontecer, e é assim que eu gosto de pensar. Aí, depois, se tu roda numa prova, tu tem que esperar 2 semanas pra realizar a prova novamente. Eu esperei essas 2 semanas e marquei a prova. Na verdade, eu marquei a prova e tive que esperar as 2 semanas. Eu não esperei 2 semanas para marcar, entendeu? Tive que esperar 2 semanas para realizar a prova. E aí, na minha segunda prova, eu fiz só uma aula no dia anterior, de noite, era 10 horas da noite, fiz uma aula. Só assim, tipo, tá, vamos retomar tudo. A aula foi super tranquila, foi super bacana. E no outro dia de manhã eu fiz a prova e eu passei, e a minha prova foi muito boa. Eu, na verdade, levei 3 pontos porque eu esqueci de um pisca na hora de um retorno. Mas a prova em si foi super tranquila, a não ser pela minha examinadora que me fez subir em 30 milhões de lombas. E era o que eu mais tinha medo e finalmente, assim, tipo, eu consegui arrancar sem apagar nenhuma vez.
Isso foi o máximo. E é isso, assim, esse foi o resumo de tudo. E daí agora eu estou habilitada, na verdade eu ainda não peguei a minha carteira mesmo, a minha CNH provisória. Mas é isso, gente, eu estou muito feliz porque isso é um passo de independência tão grande pra mim. Poder sair de carro, poder, sabe, não depender dos outros, isso é maravilhoso. Então eu te indico que se tu tem medo, se tu tá receosa, vai lá e faz as aulas, faz uma preparação boa, tu vai conseguir tirar a habilitação e depois não fica com medo de dirigir. Tem que meter a cara mesmo, tem que ir, tem que andar devagar e vão buzinar pra ti, vão te chamar de burra, vão te chamar de comprou a carteira, mas não tem problema, tu tá aprendendo, isso não é problema nenhum, sabe? Todo mundo tem que aprender um dia, então vai ali, vai devagarzinho, vai fazendo, mas faz. Não faz a carteira pra guardar ela dentro da bolsa, porque não faz sentido. E bom, gente, é esse o vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui embaixo, porque eu já falei demais. Comentem aqui embaixo que eu vou responder vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo e se inscrevam também no canal para receber mais novidades. Tem vídeos novos toda segunda, quinta e sábado. E é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!